Com muita alegria que nesta noite eu venho compartilhar com vocês essa lição da árvore preciosa, né? Essa lição que tem tanto a falar conosco, né? Então, como a Fátima já disse, eu frequento a casa há um tempinho e me sinto assim como se fosse uma criancinha dando os primeiros passos, né, nessa doutrina, porque eu digo que 95% de tudo que eu aprendi sobre essa doutrina, né, sobre a espiritualidade, eu aprendi na casa de Vicente de Paulo, com as pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, outras de rever, né? Então, umas eu conheço pessoalmente, outras, por enquanto, só online, né? Mas vejo os rostinhos, participo dos grupos, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês, então, essa lição da árvore preciosa. Só o título já traz para a gente, né, um título muito bonito, né, uma simbologia muito bonita. Então, a árvore, né, a simbologia da árvore. A árvore é aquilo que torna a vida possível, né? Ela nos traz frutos, ela tem toda essa ideia de vida, de desenvolvimento, de crescimento, né? Mas não é uma árvore apenas que ele traz aqui na Ilúcia, né? Ele traz esse adjetivo de precioso, né? Então, não é uma árvore qualquer, uma árvore que tem propósito, que é valorosa, né? Então, vamos começar aqui, o que ele diz aqui no primeiro parágrafo aqui. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos de Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos, entre todos. Então, logo de início aqui, a gente já vê, né, a figura de Jesus trazendo, né, acerca do tema que ele ia falar naquela noite, né, que era a construção do reino divino, né. E que reino era esse? O próprio Jesus já dizia, né, meu reino não é deste mundo. Então, ele quer antecipar aqui para nós, e naquela noite, a quem estava ouvindo, esse reino que não é deste mundo, não é um reino material, mas é um reino que está dentro de cada um de nós, né? Que nos prepara para a vida espiritual, né? Um reino que precisa, apesar de estar muito relacionado à espiritualidade, mas que precisa ser implantado aqui também. Primeiramente, precisa ser implantado, começar a ser implantado aqui na Terra, né? É como a árvore. A árvore, para germinar, ela precisa da terra, né? E nós também, né? Para que nós somos da terra também, né? Então, outra coisa que ele fala aqui, que a construção desse reino é uma ação de união fraternal. Então, não é individual, cada um construindo o seu reino. Não, é fruto de união de forças, de contribuição, né? E outra coisa interessante que ele fala aqui, que é um reino que será construído com a colaboração de todos, mas os homens de boa vontade, né? Então, até aqui, a gente vê o versículo que diz, né? Bem-aventurados os homens de boa vontade, porque eles estarão cheios de luz, né? Então, essa luz é a luz do discernimento, da clareza, né? Da compreensão. Então, nós precisamos dessa vontade, mas não basta só vontade. A gente precisa também ter a intenção, né? O desejo para que essa vontade ela venha através do nosso livre-arbítrio, através dos nossos pensamentos, se materializar, né? É como se nós estivéssemos deitados na nossa cama e pensássemos, vontade de levantar, de mexer o braço, né? Mas se nós não mandarmos, né, não agirmos, não mandarmos tivermos a intenção, nós vamos ficar só na vontade, né? E aqui, então, a gente vê que entre eles tinha uma pessoa,
o velho Zebedeu. Interessante que, se nós formos buscar, né, nas Escrituras, no Novo Testamento, Zebedeu era um senhor próspero, né, e cita lá que também era pai de dois dos discípulos de Jesus, né, de Paulo e Tiago. E interessante que até o próprio nome Zebedeu, a simbologia do nome diz aquela pessoa que tem dificuldade de entendimento. Então ele pede a Jesus que explique, né, de maneira usando de parábola, de algo que fosse de entendimento, todos pudessem compreender. Então Jesus, né, como grande pedagogo que era, usa então da parábola da árvore, que a árvore tem dentro da, do judaísmo um simbolismo muito grande. Né? Então, se nós formos analisar as escrituras, muitos acontecimentos têm a figura de uma árvore. Né? Vários momentos tem a citação de videira, de figueira, de oliveira. Né? Então, ele traz isso para poder explicar, então, acerca de como seria essa construção do reino de Deus. Né? Então, diz aqui, Jesus benévolo, como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai compadecido lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Então a gente vê aqui o amor do Pai, né? Desde o princípio, já com Moisés, depois com Jesus, e hoje, né, com a doutrina dos espíritos, Deus sempre cuidando da gente, sempre trazendo, né, achando um meio de fazer com que a gente aprenda, com que a gente desperte para o propósito, né, da verdadeira felicidade. Então ele cita aqui, ó, o mensageiro, para nós cristãos, né, o mensageiro Jesus, né? A gente entende aqui como ele está contando a própria história, né, dele, do mensageiro Jesus. Sementes da árvore da felicidade e da paz. Então ele traz essa semente de felicidade e paz é algo que é construído internamente, né? Não adianta nós buscarmos a paz fora, né, se nós não tivermos dentro de nós a paz. Não adianta a gente buscar felicidade fora, se nós não encontrarmos essa felicidade dentro de nós. Então, é esse processo de construção. Então, esse reino, ele começa a ser construído dentro de nós, né, com o autoconhecimento, né. Então, continuando aqui, desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro. No futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Então, aqui esse vegetal, olha só o fruto, né, que ele produziria: flores de luz, né, e frutos de ouro. Então, se nós formos ver, analisar literalmente as flores é algo que embeleza, que traz vida, que traz colorido, né? Acho que é difícil uma pessoa que não gosta de ver uma paisagem, uma árvore cheia de flores, colorida, bonita, né? Então, é isso que nós devemos trazer para a nossa vida também, esse colorido, esse bonito, né? A flor é de uma delicadeza, de uma beleza, né, quando a gente olha para ela. E flores de luz. Então, além de trazer essa beleza, esse perfume, esse diferencial, né, que a árvore nos presenteia, é uma flor de luz, né? E a luz a gente entende como se fosse o discernimento, a razão, o conhecimento, né? E frutos de ouro. Então, é outra fruto que produz esse vegetal glorioso, né? Então, os frutos que a gente percebe, o fruto é aquilo que alimenta, né? A árvore, ela produz o fruto e nós nos alimentamos desse fruto, né? E o ouro simboliza o quê? A riqueza, né?
a riqueza da moralidade, né? E, no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados essenciais do amor e da vigilância. Então, mais uma vez aqui, a gente retoma, né, essa ideia de Jesus aqui, da colaboração de todos, que para esse reino ser implantado, é necessário que todos nós, né, despertemos para isso. E não é de qualquer jeito, é com amor, né, é com vigilância. Então, a gente vê lá em 1 Coríntios que fala, né, a respeito do amor, o amor não se arde em ciúmes, não é vaidoso, né? Então, quando a gente planta, coloca lá uma sementinha, uma plantinha, se a gente não tiver esse cuidado com essa plantinha, ela pode vir a morrer, né? Então, a gente tem que ter essa vigilância, saber se ela está precisando de água, né? O que ela está precisando para ela crescer bonita, saudável. Às vezes precisa tirar do sol, às vezes precisa pôr um pouquinho mais no sol, né? Então, ele continua aqui. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra os insetos daninhos e providências diversas, né? Então, o que seria essa terra, né? Essa terra seria a terra propícia, que seria o nosso coração. Nós devemos estar com o coração aberto. Lembra bem a parábola do semeador, quando saiu a semear. Se a terra não for boa, né, a semente pode não vingar. E aperfeiçoado o sistema de irrigação. Então, nós devemos buscar beber da fonte da água da vida, que é Jesus. É nele que nós devemos buscar essa água, né? E ele fala aqui também, proteção antes, né, determinada classe de adubo. Então, a gente sabe que o adubo, para que serve o adubo? O adubo serve para trazer os nutrientes necessários para que a planta cresça, se desenvolva. Então, a mesma coisa nós, né, como se fôssemos essa planta. Qual seria esse adubo que nós deveríamos buscar para nós nos desenvolvermos de forma saudável? Então, aí a gente tem uma boa leitura, buscar uma boa conversa, um bom livro. E ele fala aqui também da proteção incessante contra os insetos daninhos, que a gente está todo momento sendo rodeado, né, de coisas, de ondas, de vibrações não saudáveis. Então, a prece, a todo momento a todo momento devemos estar vigilantes, né? Então, pensar assim, em meu lugar, o que faria Jesus? Se somos discípulos do Mestre, devemos aprender com ele, né? Então, o que faria Jesus em determinada situação? Quando alguém corta a minha frente, como que eu agiria? Então, isso é vigilância. Porque, a primeiro momento, a gente tem vontade, né, de falar coisas, né? Então, é essa vigilância que nós temos que ter na nossa vida. Ele diz aqui também, e providências diversas. Então, para a planta crescer saudável, forte, além de ter essas condições necessárias, ela tem outras que nós poderíamos citar aqui, né, inúmeras outras. Por exemplo, uma poda. Muitas vezes é necessário podar a árvore, a planta, para que ela desenvolva melhor, para que ela cresça bonita. E isso na nossa vida também. Muitas vezes a gente precisa de poda. A poda muitas vezes não é bem-vinda a princípio, às vezes machuca, mas é necessário para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento. E ele fala aqui, continua, nos tempos laboriosos do início, a planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em grande harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Então, a gente vê aqui que, apesar das nossas falhas, todos nós temos algo de bom
a oferecer, né? E, às vezes, um exemplar vitorioso, ele fala aqui, né? Então, às vezes, uma atitude que a gente tenha no nosso dia a dia já pode mudar o dia de alguém, né? Às vezes, uma palavra, um sorriso. A gente, às vezes, coisas pequenas para nós, mas que para aquele que recebe faz tanta diferença. Então, isso é um exemplar que produz fruto, né? Então, todos nós podemos ser, nós somos capazes de fazer alguma coisa em prol da felicidade, do bem-estar do outro. Fim da promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domínio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. Então, o que a gente vê aqui? A ideia deturpada de todo o bem que esse vegetal pode nos proporcionar, né? Jesus tem a nos trazer essa deturpação do homem em querer só para si, viver a vida aqui como se não fosse desencarnar, como se fosse viver eternamente, vivendo de forma egoísta, passando as pessoas para trás, né? Se corrompendo moralmente. Então, essa deturpação, onde dá, então, lugar para o egoísmo, para a vaidade. E ele continua aqui. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuavam. Então, por conta dessa falta de conhecimento, essa falta de clareza, essa falta de visão desse reino espiritual, desse reino que deve ser implantado na Terra, que é um reino que deve ser, primeiramente, nascer no nosso coração, é que tem tanta coisa ruim acontecendo, né, no mundo. Então, tem aqui também, eu separei aqui no livro dos Espíritos, eu acho que é a questão, deixa eu ver aqui, porque a questão 932, que vai falar, por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E diz, pela fraqueza dos bons, os Espíritos dizem, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, a gente vê, assim, a comodidade dos homens de bem, como diz lá no início da história, né? Que os homens de bem, os homens de boa vontade, a construção, né? Depende dessas pessoas. Então, significa que, para nós, como a gente percebe aqui no livro, ainda falta mais ousadia, né, para colocarmos em prática esses ensinamentos, esse conhecimento. E ele fala aqui, as sementes pela natureza divina que as carregava não se perderam, entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente. A quem se havia apoderado do melhor solo, não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Então, o que a gente entende daqui, resumidamente, né? Tudo isso que tem acontecido, aqui que ele relata aqui, é fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão das coisas, e aí a gente sufoca, então, essa semente do bem que há em cada um de nós, porque a gente sabe que a semente, para germinar, ela precisa morrer para ela brotar. Muitas vezes a gente não está disposto, né? Essa morte simboliza o quê?
abrir mão de muitas coisas, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. É fácil? Não é fácil, né? Fácil não é. Mas, como ele diz aqui, com boa vontade, o esforço diário, a vigilância, a gente vai tornando isso possível, né? E essa árvore, é isso que ela reclama, que a gente deixe essa semente germinar, que a gente abra mão, né? Mortifique essa nossa vaidade, esse nosso egoísmo, no dia a dia, tentando, né? Mesmo que a gente não esteja nessa condição de perfeição, mas aos pouquinhos, é um processo mesmo. Às vezes tem árvore que demora muito tempo, né, para crescer. Então, cada árvore tem o seu tempo. E então, ele continua aqui. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do pai foram concedidos aos filhos, indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos, com entendimento e harmonia. Então, aqui lembra também a parábola dos talentos, né? A qual o Senhor deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro, e 1 talento para uma pessoa. Então, esses talentos nós devemos devolver a Deus, assim como eles devolveram, e não fazer como aquele que recebeu um talento e enterrou, né? Então, assim como Deus nos dá essa oportunidade da vida, a gente deve trabalhar e devolver, né, com juros para esse Senhor, né, aquilo que ele nos confiou. Então, aqui a gente lembra, então, mais uma vez, de uma parábola de Jesus. Uns possuíam a inteligência, outros a reflexão. Uns guardavam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, né, o fruto do nosso egoísmo. Muitas vezes a gente quer o reconhecimento, as pompas, né? E que não vem de encontro com aquilo que Jesus tem proposto para nós, né? Porque ele fala assim, hoje, eu aprendi, né, em um dos estudos que nós tivemos, que hoje a gente está na nossa melhor versão, né? Então, mesmo que a gente achar que é pouco, o que a gente, de experiência, de virtude que a gente trouxe através das nossas existências, e o reino de Deus, ele necessita disso, mesmo que seja pequenas coisas, né? É como se fosse um corpo, né? Tem nenhum órgão é mais importante que o outro. Todos trabalham ali em conjunto, né? E esse é o reino de Deus, né? Fazemos parte todos, cada um na sua função ali, né? Mas fazemos parte do mesmo corpo. E o que a gente vê aqui, que muitas pessoas não detêm o conhecimento, que é o conhecimento só para ti, para si. O outro detém a riqueza, mas não divide aquilo que Deus proporcionou, a riqueza para ele, que ele poderia gerar, né, coisas boas. Ele se torna vaidoso, achando que querendo cada vez mais e mais. E ele continua aqui também. E fitando Zebedeu de modo significativo, finalizou. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu satisfeito e nada mais perguntou. Então, Zebedeu, naquela hora, ele conseguiu entender, né, aquilo que Jesus estava falando de maneira clara através das parábolas. E quantas vezes nós nos colocamos como Zebedeu, né? Não temos entendimento das coisas, mas a gente tem aí a doutrina, os ensinamentos de Jesus, que estão aí para nos ajudar.
Então, muitas vezes é preciso buscar entendimento, compreensão, conhecimento, para nós entendermos aqui o que a gente está colaborando, né, para a construção desse reino. Será que a gente tem colocado em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido? Mais uma vez eu volto para a frase, né? Em meu lugar, o que faria Jesus? É uma frase que dá para nós colocarmos em prática nas nossas atitudes, né? E será que Jesus agiria assim? Então, se eu sou discípulo, eu tenho que me esforçar para agir, ou tentar aproximar do modelo, né, de Jesus. Então, porque não adianta só nós sermos ouvintes, é preciso colocar em prática também, porque essa árvore, como ele disse lá no início, é uma árvore preciosa e produz frutos. A gente não pode ser, então, como diz lá mais uma passagem, lá em Lucas, que fala da figueira infrutífera, uma árvore só de aparência, né, que está lá, mas que não dá fruto. A gente tem que ter uma vida que produza esses frutos, não ser como aquela árvore que vive só de aparência, que não cumpre o seu papel na natureza. Todos nós somos chamados a cumprir o nosso papel. A árvore a cumprir o papel dela, os animais a cumprir o seu papel na natureza, e nós? Qual é o verdadeiro propósito? Aqui estamos aqui viemos aqui. Todos nós temos um propósito aqui. Qual é esse? Será que a gente está ajudando a implantar esse reino de Deus na Terra? E estamos buscando esse reino dentro do nosso coração, construir dentro do nosso coração também? Então, esse é o propósito que Jesus, aqui, o personagem principal, explicou a Zebedeu, seus discípulos, naquela noite, e vem nos falar nesta noite também. E onde que a gente encontra este manual? Através da própria vida de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, através de Jesus aqui, através dos exemplos de Jesus, de como ele agia, daquilo que ele falava, dos seus exemplos, é que a gente vai chegar ao Pai também, produzir esses frutos preciosos. Então, esta é a reflexão que eu tinha, preparei com muito carinho, estudei um pouco antes, bastante, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Como vocês sabem, eu não sou palestrante, eu sou, como eu disse no início, uma criancinha que está dando seus primeiros passinhos. Então, eu fico muito feliz com esta oportunidade de ter podido compartilhar com vocês essa lição da árvore preciosa. Muito obrigada. Passo a palavra, César. Oi, Luciana, te agradecemos de todo o nosso coração, parabéns, né? Temos que incentivar você, muitas e muitas vezes você estará junto conosco novamente, se Deus quiser, tá? Parabéns. E é interessante, né, que você falou aí bastante, né, que é uma lição muito, muito rica, essa lição da noite, né, que, só como estou falando aqui, né, não, porque normalmente a gente fica esperando que o mundo se torne melhor, mas eu quero que o outro me torne o mundo melhor, né? E a minha parte, né? A lição da noite. E aí, como você falou, né? E eu, o que estou fazendo, né? Muito parabéns, Luciano. Parabéns mesmo. Bem, gente, dando sequência, então, né? Como a lição falou, vamos fazer a nossa parte, né? Nessa noite. E é o momento de nós todos aqui, vamos fazer o nosso momento de vibração. E eu acho que todos nós temos uma força muito grande dentro de nós, porque somos filhos de Deus e podemos muito, como Jesus nos falou. Então vamos vibrar, vamos orar. Convido vocês então, nesse momento, para mantermos o nosso coração elevado, nosso sentimento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que assim prossigamos, buscando o nosso melhor sempre, agradecendo a Deus
essas oportunidades que nos são concedidas, mas que, acima de tudo, possamos fazer a nossa parte, como foi dito na lição. E esse é o momento de fazermos a nossa parte, auxiliando os nossos irmãos que passam por momentos difíceis. Que possamos orar por eles, emanar para eles o nosso melhor sentimento, o nosso carinho, e como foi dito pela Luciana. E eu, como Jesus sugeria, ele não ajudou, não parou todo mundo, mas está na hora de nós também nos ajudarmos, nos ampararmos. Então, rogo a vocês que pensem, que direcionem o seu pensamento nesse momento para todas as pessoas que estão lá nos hospitais, qualquer hospital, qualquer local que esteja amparando um doente, que essas pessoas que estão lá recebam o nosso carinho, o nosso amor, o nosso melhor sentimento. Pessoas que estão lá recebendo auxílio, pessoas que estão lá trabalhando, que elas possam ser muito, muito iluminadas por Jesus e também pela nossa luz. Rogamos também, Senhor, que a tua luz chegue a todas as casas de repouso, onde lá se encontram crianças, homens, idosos, senhoras, todas elas lá necessitando de um amparo, de um carinho, de uma palavra amiga, que elas possam se sentir, Senhor, amparadas, abraçadas, porque é muito bom, Senhor, quando alguém chega até nós, nos dá um abraço carinhoso, nos fortalece, nos dignifica e nos torna mais forte. Que essa luz, Senhor, que esse nosso carinho chegue também para os nossos irmãos que estão nos presídios, Senhor. Não importa o que eles fizeram, pois também nós erramos muitas vezes. O que importa, Senhor, que possamos iluminar o caminho deles, fazendo que eles tenham uma nova chance, Senhor, um novo procedimento, uma nova maneira de agir. E isso, Senhor, é só através do teu evangelho, do teu amor para conosco. Que eles possam entrever, Senhor, o melhor e buscar esse melhor dentro do teu amor. Senhor, que a tua luz possa envolver, Senhor, todos os nossos irmãos, Senhor. Estejam eles onde estiverem, nas ruas, por onde estiver um irmão nosso, embaixo dos viadutos, onde eles estiverem, Senhor, recebam o nosso carinho, o nosso amor, para que se sintam mais fortes, que deixe de se sentir fracos, mas que se sintam fortes, pois somos filhos de Deus e temos essa força dentro de nós e necessitamos apenas nos amparar, nos iluminar cada vez mais para prosseguirmos em nossa caminhada. Que a sua luz, Mestre, que o nosso carinho chegue a todos os lares onde há desavença, desapego, que haja amor, Senhor, paz e equilíbrio dentro desses lares. Pai, te agradecemos imensamente pela vida, pelo teu carinho para conosco. Que possamos nos fortalecer, Senhor, cada vez mais, e nos sentirmos cada vez mais fortes, pois temos a Ti, Senhor, a Jesus e a toda espiritualidade amiga a nos auxiliar em todos os momentos de nossa vida. Por isso te agradecemos sempre, Senhor. Obrigado, que assim seja, Senhor.